especial aos nossos convidados, por terem aceito o convite. O professor Dr. Igor de Paiva Afonso, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É um prazer contar com sua presença, Igor, embora não presencial, quem sabe numa próxima oportunidade, mas eu agradeço você ter aceitado o convite de nos prestigiar nesse evento de iniciação científica. E o professor Dr. Marcelo Osnar Rodrigues de Abreu. O professor Marcelo, membro aqui da Universidade Estadual de Maringá. Então, eu agradeço muito vocês terem colaborado e participado do nosso evento de iniciação científica, cuja temática é Desafios para a Ciência, Tecnologia e Humanidade no Mundo pós-pandemia. Então, nós vamos contar com 2 apresentações, uma do professor Igor, depois uma do professor Marcelo. Vocês todos que entraram, estejam todos livres para postar as perguntas no chat, depois nós vamos passar para os nossos convidados, e eu vou passar a palavra agora para o professor Igor, então vou deixar o professor Igor apresentar, se ele assim desejar, os slides, e agradecer a presença de todos nesse evento de iniciação científica, que é um evento anual que, em geral, tradicionalmente, nós temos a presença física de todos os convidados, é uma grande oportunidade para manter um contato acadêmico, no entanto, devido às restrições sanitárias que nós temos, não podemos fazer esse sentido. Queria também agradecer os meus colegas do centro no CABIC, o professor Diego e o professor Vitor, que ajudaram a organizar essa sessão, indicação dos membros convidados, ok? Professor Igor? Professor Igor? Oi, boa tarde, tudo bem? Está me ouvindo? Sim, Igor, é um grande prazer contar com sua presença virtual nesse evento, e muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Imagina, Marcelo, prazer é todo meu, uma honra estar com vocês. Eu tenho um apreço muito grande por esse evento, porque durante a minha graduação eu era um participante assíduo do EAIC, e agora é muito prazeroso para mim estar de volta como palestrante, né? Então... Seja bem-vindo novamente, e quem sabe numa próxima oportunidade você esteja presencialmente aqui na UEM. Ah, com certeza, a UEM é minha casa, passei 13 anos da minha vida acadêmica aí, então eu tenho muito apreço por essa universidade. Ah, que bom. Igor, você está à vontade, meu caro, para você nos presentear com sua fala. A hora que você quiser, você pode, se você quiser compartilhar alguma tela, eu não sei o que você sente melhor, está à vontade, tá? Certo, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, não sei se vocês estão enxergando a minha apresentação, porque eu não vejo mais a sala de bate-papo agora. Ah, ok, mas dá para ver sim, viu? Está muito bom. Ok? Tá ok. Então, olha, com a palavra, nosso colega, professor, então, doutor Igor de Paiva Afonso, e ele vai comentar, o título da fala dele é A Maior Invenção de Todos os Tempos. Obrigado, Igor. Você tem a palavra. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom, professor Marcelo, obrigado pela apresentação. Bom, pessoal, eu sou biólogo, passei boa parte da minha vida acadêmica na UEM, onde eu fiz mestrado, doutorado e depois vim a ser professor temporário no departamento de biologia. Depois eu acabei me mudando para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde leciono até hoje, certo? E eu resolvi falar para vocês sobre a maior invenção de todos os tempos, mas é um tanto complicado eleger, dentre tantas invenções maravilhosas realizadas pelo ser humano, apenas uma como a melhor, né? E eu imagino que vocês estejam talvez pensando aí o que pode ser a maior invenção de todos os tempos, né? O intuito meu era exatamente provocar vocês quanto a isso mesmo. Acontece que eu e um amigo estivemos conversando sobre esse assunto, um amigo cientista também, sobre qual seria a maior invenção de todos os tempos, e dessa conversa nossa
surgiu a ideia de fazer essa fala para vocês. Certo? Então, qual seria a maior invenção de todos os tempos? Né? É muito provável que a gente esteja pensando agora em alguma coisa que, se ela faltasse hoje, provavelmente a gente sentiria um impacto muito grande, tipo a roda, o celular, a internet, o computador, e de fato, se essas ferramentas nos faltassem hoje, nós teríamos grandes problemas, né, para continuar o estilo de vida que a gente leva. Mas, na verdade, todas essas opiniões de melhor invenção do mundo, ela é muito subjetiva, então todas as opiniões são válidas. É extremamente complicado a gente elencar critérios para selecionar a maior invenção da humanidade. Além disso, ela é subjetiva sob diversas perspectivas. Né? Portanto, eu julgo perfeitamente aceitável que cada um escolha a sua maior invenção de todos os tempos. Mas eu vim aqui hoje compartilhar com vocês o meu ponto de vista a esse respeito. E, para mim, o método científico é a maior invenção e a mais brilhante de todos os tempos. Certo? Acontece que essa minha escolha, o fato dela não representar algo físico, palpável, alguns de vocês podem me contestar, tá? Mas um método, e eu respondo, sim, um método. Eu escolhi um método como a maior invenção de todos os tempos. O que vem a ser esse tal método científico? O método científico é um protocolo que todo cientista segue desde o século XVII, que consiste em observação sistemática, envolve medição, experimento ou modelagem e busca formular, testar e modificar hipóteses. Tá? Ou seja, é um tutorial que possibilita minimizar erros na interpretação de fenômenos em quaisquer áreas das ciências. Tá? Duas são as principais razões que me levam a essa conclusão. A primeira é porque a ciência é a única forma precisa de nós nos aproximarmos da verdade sobre fenômenos que nos cercam. Certo? E a segunda é porque até mesmo as maiores invenções ou as maiores descobertas do mundo só puderam ser melhoradas e elevadas ao seu máximo de desempenho através do método científico. A ciência promove avanços e quebra paradigmas, possibilitando melhoras no amplo contexto da vida humana, e isso é maravilhoso. Certo? Apesar de toda essa credibilidade da ciência, a gente tem percebido um movimento anti-ciência, que tem surgido e ficado cada vez mais evidente. Esse movimento ele contesta muitas afirmações científicas sem qualquer base lógica ou racional. É por pura paixão, né, ou loucura, vai saber. Tem sido comuns ataques a cientistas, a universidades, a institutos de pesquisa e outros centros que investigam questões como aquecimento global, mudanças climáticas, conservação de recursos naturais. E, nesses últimos meses, a contestação das vacinas tem tomado as manchetes novamente, o que é uma lástima. E eu queria chamar a atenção para o fato de que a única forma de se obter detalhes precisos sobre todos esses assuntos é através da ciência. E, falando desses ataques à ciência, se pararmos para pensar, o assunto não precisa nem ser tão científico assim. Quando nós pensamos em... Quando nós pensamos em anticiência, logo vem à tona o movimento terraplanista, né? Ou seja, existe um movimento global que sugere que a Terra é plana. Mas essas pessoas são tão medíocres que elas utilizam a internet para espalhar suas ideias. Só que a internet muitas vezes depende do satélite, que não poderia ficar em órbita se a Terra não fosse redonda. Então, um troço que não faz sentido nenhum. Ou seja, um bando de poser, né? Eu usei esse movimento terraplanista só para ilustrar como o movimento anti-intelectual é grave, muito grave. Mas eu não vou nem comentar sobre essa questão, porque ela foi resolvida séculos antes de Cristo. Tá? Bem, os cientistas afirmam que o planeta está aquecendo,
que precisamos conservar nossos recursos naturais, que as vacinas são mais que seguras e sim necessárias, mas como nós podemos julgar os cientistas? Como nós podemos saber que eles estão corretos? E outra pergunta, nós devemos acreditar na ciência e nos cientistas? De fato, vocês vão de concordar comigo que a opinião pública sobre a ciência ela é bastante contestada e ela tem sido posta em xeque cada vez mais. Muitas pessoas consideram o aquecimento global uma balela, negligenciam o esgotamento dos recursos naturais ou duvidam da eficácia e segurança das vacinas. Mas por que nós deveríamos acreditar na ciência? Será que acreditar é o termo mais correto? A ciência ela é a forma mais razoável de aproximação da verdade sobre tudo que nos cerca, quer você aceite ou não, quer você concorde ou não. A propósito, qualquer pessoa que já tenha usado celular, computador, roupa, cosmético, veículo, remédio, transporte, serviço médico hospitalar e outras coisas mais, já acreditam, alimentos, né, hoje em dia alimentos dependem da ciência, elas acreditam na ciência, né, elas dão uma confiabilidade à ciência, mas não sabem. Então, geralmente os que atacam a ciência são tremendos hipócritas, pois eles não vivem sem a ciência. Tá? O termo acreditar remete à crença, que remete à fé. E pode parecer meio óbvia a separação entre ciência e fé, mas será? O que vem a ser fé? Né? A fé nada mais é do que a adesão a uma ideia, de forma a considerá-la como verdade absoluta, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, por absoluta confiança, tanto na ideia quanto na fonte de transmissão. Esse é o conceito de fé. Para a maioria de nós, a absorção de qualquer informação científica acaba sendo uma demonstração inconsciente de fé, já que geralmente nós não podemos julgar as afirmações científicas, ou seja, nós não temos respaldo nem preparo intelectual para dizer se um cientista está correto ou não. Por exemplo, para contestar uma cientista da área de da física espacial sobre a descoberta de uma nova galáxia, eu precisaria de no mínimo 10 anos, porque eu teria que me graduar, me especializar, dominar as técnicas utilizadas por essa cientista para poder reproduzir o seu trabalho, e aí então contestar o que ela fez. E não simplesmente falar, não fez, essa galáxia é muito longe, não é possível que ela tenha descoberto. Isso não é ciência, e é isso que tem sido feito. Isso é verdadeiro para todos os cientistas fora das suas áreas de atuação também. Portanto, eu, como cientista das ciências biológicas, pratico fé quando os meus colegas cientistas de outras especialidades fazem alguma afirmação científica. Ou seja, eu acredito no que eles dizem. Portanto, se os cientistas acreditam uns nos outros, a sociedade, né, deveria, de uma forma geral, deveria fazer a mesma coisa? Também deveria dar credibilidade aos cientistas? A minha resposta é sim, deveriam. Mas como os cientistas podem decidir o que é certo ou errado e porque uma droga é mais eficiente que outra, porque um motor é mais eficiente do que outro, e quem avalia se um cientista de fato está correto ou está equivocado? E aí, esse ponto que é um ponto crítico e que reside uma das maiores belezas da ciência. A comunidade científica como um todo, ela avalia conclusões de qualquer estudo científico e essa comunidade faz essa avaliação de forma a verificar minuciosamente todas as evidências e todos os passos dessa pesquisa que são apresentados em um determinado estudo. Então, existe essa verificação minuciosa. Na prática, quando um cientista no Brasil publica um resultado inovador, outros cientistas mundo afora, da mesma área de interesse, duvidam desses resultados
e tentam reproduzir os experimentos usando os mesmos métodos. Ou seja, rola uma espécie de teste, né, de dúvida, e depois dessa dúvida rola um julgamento, né, e isso faz parte do processo científico. E é nesse sentido que a comunidade científica é extremamente conservadora. É muito difícil convencer a comunidade científica a dizer, sim, isto é verdadeiro. Mas, se os cientistas avaliam as evidências de forma coletiva, significa que eles chegam a um consenso, certo? O que quer dizer que a ciência e o conhecimento científico se resumem a um consenso de especialistas naquela área da ciência, que por um processo organizado de análises minuciosas avaliam as evidências e chegam a uma conclusão sobre um determinado assunto. Sim ou não, verdadeiro ou falso, né? Afirmações que não passam por esse crivo, elas não têm o selo de qualidade da ciência e, portanto, não devem ser creditadas como tal. Então, segundo uma historiadora científica que eu recomendo muito que vocês leiam, procurem esse material dessa cientista, ela é uma professora de História da Ciência em Harvard, Naomi Oreskes, ela faz um paralelo muito legal. Ela fala que se nós podemos ver o conhecimento científico como um consenso de especialista, podemos encarar a ciência, então, como um tipo especial de júri, formado por nerds que duvidam de tudo. Tá? É um júri composto por homens e mulheres com PhD, ou seja, altamente especializado em suas áreas de atuação e muito criteriosos e exigentes. Ela ainda sugere, ressalta, né, que ao contrário de um tipo normal de júri, que geralmente apresenta apenas duas escolhas, como inocente ou culpado, o júri científico pode apresentar várias alternativas, pois além do verdadeiro ou falso, os cientistas podem dizer talvez seja verdadeiro, mas precisamos de mais evidências. Ou podem dizer que algo é provável que seja verdadeiro, mas que as ferramentas científicas atuais não são capazes de comprovar e que, portanto, a questão será deixada de lado até que seja possível retornar a ela. Então, nós podemos imaginar a ciência como uma espécie de sabedoria coletiva, que não é baseada em um único indivíduo, por mais espetacular que seja esse indivíduo, como Einstein ou Darwin. É a cultura do ver para crer. Mas se a ciência tem toda essa credibilidade no mundo científico, por que existem tantas dúvidas sobre a sua verdade no contexto mais popular? Porque, apesar de todo o trabalho esplêndido feito pelos cientistas, eles, na sua maioria, são péssimos comunicadores em meios não científicos. Eles comunicam muito bem entre os cientistas, entre eles, na linguagem científica, com os jargões das suas áreas, mas quando eles precisam comunicar a ciência que eles fazem para a sociedade, eles são péssimos. Isso é quase que uma regra. E isso precisa mudar. Os cientistas devem não somente explicar para a sociedade o que eles sabem, mas como eles fazem para elaborar essas conclusões, quais os caminhos que eles tomam para fazer isso. É isso o que eu acredito que falta na sociedade. Tá? Por outro lado, significa também que os não cientistas devem se tornar muito mais curiosos sobre a ciência e muito melhores ouvintes a respeito de assuntos científicos, certo? Portanto, eu concluo a minha fala e acredito que eu nem acompanhei meu tempo, gente, peço perdão, mas eu quero deixar aqui meu agradecimento novamente. Queria agradecer em especial ao professor Diego, que me convidou, deixar o meu contato, caso alguém queira me escrever, e dizer que essa foi a minha ideia de apresentar por que a ciência é a maior invenção de todos os tempos, certo? Então, eu queria agradecer, vou parar o compartilhamento aqui, cessar meu microfone e passar a palavra para vocês, tá bom? Muito obrigado, professor Marcelo.
Eu que agradeço, Igor. Ó, sua fala muito atual e muito pertinente na realidade e no atual momento que a gente está vivendo. Eu também gostaria de agradecer o Diego, porque quando temos que escolher pessoas para falar na mesa temática, aí o Diego comentou de um provável assunto, e falou assim, olha, cai como uma luva, parece que o tema do EAI que foi feito mais ou menos nessa direção. Muito obrigado. E isso que você comentou, nos seus minutos finais, eu sinto na pele a dificuldade de transmitir, por exemplo, o meu assunto de pesquisa para as demais pessoas. E isso é interessante porque se eu não conseguir convencer as outras pessoas do que o que nós fazemos é relevante e tudo mais, né, como convencer a sociedade? Então é difícil mesmo, eu sinto essa falta de ser um comunicador. E eu vejo que a sua palestra mostra que você é um grande também comunicador, porque transmite de uma maneira clara as suas ideias. E eu queria agora fazer algo que eu devia ter feito no início, mas eu deixei agora para o final, que é comentar da sua formação também, para que os outros saibam. Então, além de biólogo de formação e mestre, um doutorado na área, aqui pela UEM, que nos deixa com muita satisfação e orgulho, em saber que você é prata da casa, é filho aqui dessa instituição. Eu queria comentar que você também anda permeando outras áreas. Você trabalhou numa reserva marinha na Nova Zelândia, como pesquisador convidado na Espanha e na Suécia, e tem, por exemplo, também grande formação e especialidade em mergulho e fotografia. É isso mesmo, Igor? Inclusive conta com prêmios nessa área. É mais ou menos, é bem é difícil falar da gente, né, assim, mas é que eu sou meio curioso, né, com essas coisas, e aí acabo me envolvendo com outras coisas além Mas, da, para da mim, academia, né? curioso é sinônimo de cientista. Não dá para encontrar um cientista que não seja curioso. E É toda verdade, pessoa, né? Então, é eu verdade. agradeço imensamente. Como que você vê, por exemplo, bom, eu imagino, mas como que você vê, por exemplo, nas mídias sociais, esse ataque quase que indireto, ou até mesmo direto, com respeito à ciência? Seja no caso da contestação de uma provável vacina, do terraplanismo. A tua visão pessoal, você podia compartilhar conosco? Claro, com prazer. Até porque eu queria pedir desculpa, né? Eu deveria ter falado um pouco mais devagar, ter segurado um pouco mais, mas como eu não estava vendo o relógio na minha frente, eu fiquei com medo de atrapalhar o próximo palestrante, acabei acelerando um pouco. Mas é o seguinte, a minha visão é de que esse movimento, né, esses ataques à ciência, eles são tão infundados que eles beiram a loucura. Eles beiram a loucura. É um monte de gente falando, influenciado por cabeças que não deveriam influenciar ninguém, nem os familiares, nem as pessoas mais próximas, eles estão influenciando multidões. Então, ele beira muita loucura, o irracional, é tudo muito leviano, é tudo muito desrespeitoso com o trabalho dos cientistas, sabe? Eu tenho alguns colegas que estão enfrentando, que não estão lidando bem com a situação, sabe? Estão ficando depressivos, estão ficando descrentes, estão mudando de profissão, porque estão num paredão, assim, sofrendo ataques que são tão descabidos que é difícil até você se defender. Você fala, como? Da onde você está tirando essas ideias? Então, realmente, o tempo que a gente está vivendo é bastante sombrio. A gente fica um pouco esperançoso, né? Porque depois de toda a tempestade tem a calmaria, e a gente está no meio de uma tempestade, né? Pensem bem, gente, uma pandemia que só pode ser salva com a ciência, né? Esse mundo que a gente está vivendo é um mundo sem uma vacina, e tem gente contra a vacina. Tem gente não, a maioria das pessoas está contra a vacina.
As poucas vezes que eu saí na rua, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que eu fiquei, assim, ó, completamente chocado com o desfecho das conversas. Porque é uma descrença total, assim, uma falta de informação, de tudo. Mas, enfim, a gente está vivendo uma explosão você tem qualquer informação que você quiser agora, né? Tanto as boas quanto as ruins. Essa onda da internet e desses meios de comunicação todos, elas trazem isso. Mas como toda onda, ela traz coisas boas e ruins. Você tem que saber filtrar o que é bom e o que é ruim. Essas pessoas não sabem filtrar. Elas são facilmente enganadas, porque elas não foram cientificadas. Elas não sabem a importância da ciência. Esse é o meu ver. Eu comungo com você, Igor, quando você enfatiza e grifa a palavra desrespeito, eu me sinto muito nesse sentido, porque, como você comentou, a formação de alguém na área da ciência é de, no mínimo, 10, 12 anos estudando um determinado assunto com apreço, com bastante profundidade. E, de repente, a pessoa acorda com uma ideia e começa a disseminar. Temos uma pergunta que o participante Alexandre de Ramos fez, ele levanta a questão: como combatemos esse comportamento de forma coerente? Bom, eu procuro sempre conversar e tentar esclarecer, sabe? Mas eu reparo que tem muita gente que não está aberta ao diálogo. Eles não querem saber a sua opinião. Então é muito difícil, é um desafio enorme que a gente tem pela frente. As pessoas colocam as verdades delas e essas verdades são imutáveis. E isso é uma das maiores belezas da ciência. A ciência, ela é transitória. A verdade científica, ela é transitória. O que é verdade hoje, cientificamente falando, pode não ser amanhã, né? E se vocês repararem, as formas de enxergar o mundo, né, seja política, religiosa, quaisquer outras, elas são concretas, né, elas são imutáveis. E a ciência não. A ciência, ela muda. Né? Ela não tem problema em falar, olha, isso estava errado ontem e hoje está corrigido, ou isso era verdade ontem, hoje não é mais. Não tem problema nenhum em fazer isso. E a ciência faz isso todos os dias, né? Então, convencer essas pessoas que vêm de uma doutrinação em que tudo tem que ser ou é isso ou é aquilo, ou é sim ou é não. E você fala, não, não é assim, calma. Todas as evidências que a ciência tem levam a crer que isso é verdade. Agora, mas amanhã as evidências são outras. Então pode ser que aquilo seja derrubado, que é coisa mais bonita do que isso, do que poder mudar, evoluir. Então, o desafio realmente está em convencer as pessoas disso. Concordo plenamente com você. Ó, nosso amigo, o Diego, ele comenta que hoje a gente vê que a ciência acaba virando uma mercadoria das grandes editoras. Os pesquisadores não podem nem divulgar, muitas vezes, o seu artigo na forma original, nas mídias sociais. Então, ele levanta a questão: quais seriam as melhores estratégias para que os pesquisadores pudessem conseguir popularizar as suas pesquisas? Para a gente poder encerrar. Beleza, excelente pergunta. Bom, eu vou usar uma estratégia um pouco complexa para poder responder essa pergunta, mas é o que eu acredito, tá? Quando eu tive a experiência em outras universidades fora do Brasil, existia um profissional dentro do departamento que era também um cientista, mas o papel principal dele era divulgar os trabalhos que eram feitos ali. Poucas universidades têm isso no Brasil, né? A gente tem alguns o ICQ da USP tem isso, a gente tem alguns centros agora de ensino de ciências no Brasil que estão se preocupando muito com o ensino com como esse ensino é feito, né, como esse ensino é realizado, e isso é muito relevante, mas eu acredito que cada departamento que desenvolve pesquisa dentro de uma universidade, ele deveria ter um professor ou uma professora responsáveis por divulgar tudo que aquele departamento faz, tudo que aquele centro de ciência faz.
seria uma espécie de cientista jornalista, né? O intuito dele é receber pessoas nos laboratórios, explicar conteúdo, escrever coluna de jornal, fazer blog, vídeo, discussão no YouTube, convidar cientistas para falar direto com a sociedade. Então, eu acho que essa seria uma maneira muito interessante, até porque Diego e professor Diego, professor Marcelo, vocês que já publicaram artigos e desenvolvem ciência, vocês sabem muito bem que se vocês pegarem um artigo de outra área da ciência, mesmo vocês sendo cientistas, vocês terão enorme dificuldade para entender o que os cientistas estão falando. Então a gente não está falando só da sociedade não científica, né? Não cientista. A gente está falando da sociedade que não é daquela determinada área. Então, o problema não é só de quem está fora das universidades, só que nós, cientistas, por termos essa profissão, a gente já acredita nos outros cientistas, né? Então, se a gente vê uma informação mais breve que seja, a gente já fala, opa, se passou pelo crivo da ciência e chegou até aqui, é porque a chance de ser muito bom é altíssima, né? De ser verdade é altíssima. Mas as pessoas não sabem disso. Então, eu acho que esse seria o caminho, mas é um caminho longo, árduo e para décadas, né? Para décadas. Teria que ter uma mudança de comportamento da sociedade também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso que você comentou, é como se tivéssemos uma sessão de marketing, porque a gente tem que mostrar o que de bom, útil e relevante a gente tem desenvolvido. Me recordou agora uma campanha publicitária há anos atrás, muito pertinente, em que mostrava-se um ovo de pato. Acho que vocês, alguns já viram essa campanha de marketing. Mostrava um ovo de pato e comentava: o ovo de pato é maior do que o ovo da galinha. O ovo de pato é mais nutritivo do que o ovo da galinha. No entanto, a galinha anuncia, né? Ela acaba promovendo o anúncio. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que fazer isso mesmo. Temos que divulgar, e isso que você comentou de tentar externar para a sociedade, de tentar trazer a sociedade ou a pesquisa de um modo mais simples. Não é fácil, a gente tem dificuldade, mas seria o caminho para poder divulgar mais. A universidade, a UEM, por exemplo, tem feito muitas atividades no sentido de ciência na praça, de eventos extensionistas para tentar divulgar, mas eu acho que ainda é pouco. A gente tem que trazer mais a sociedade para dentro da universidade, mostrando o que nós fazemos, porque não é pouco, é de grande valia. O Jonathan colocou também no chat que seria talvez interessante divulgar de forma de periódicos mensais, trimestrais ou semanais, produzidos pela própria universidade. A universidade, de vez em quando, faz isso, mostra o que tem desenvolvido, e eu acho que esse é o caminho mesmo. Igor, olha, sinta-se abraçado. Eu gostaria de agradecer novamente, em nome da comissão organizadora do EAIC, a sua presença, a sua prestatividade e sua palestra. Tá? O nosso diretor de pesquisa deixou registrado os parabéns, ele gostou muito, ele estava assistindo. Então, olha, muito obrigado mesmo. Eu vou bater palma em nome de todos aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo, e espero... que ótimo. Obrigado. Espero poder contar com sua presença nos futuros eventos aqui da UEM. Obrigado, foi uma honra, um prazer, e eu estou à disposição através do meu e-mail. Se alguém quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Um abraço. Eu agradeço, Igor. Excelente evento para vocês. Obrigado. Até mais. Gente, a gente poderia ficar conversando sobre esses assuntos muito mais do que a duração da mesa temática. Eu gostaria agora de apresentar para vocês o nosso próximo palestrante. Para mim, particularmente, é uma honra muito, muito grande de poder apresentar para vocês um aluno também da universidade que, há tempos atrás, também apresentou no EAIC. E o trabalho dele de iniciação científica foi um dos escolhidos como um dos melhores trabalhos do evento na edição em que ele participou. É o professor doutor Marcelo Osnar Rodrigues de Abreu,
também prata da casa, fez graduação e iniciação científica na UEM, o mestrado e o doutorado. Hoje ele vem nos falar, então isso eu espero que motive vocês, participantes acadêmicos da universidade, que em breve vocês vão estar do outro lado também, mostrando resultados de sua pesquisa e mostrando que vocês realmente saíram da universidade melhor do que entraram e que estão levando um pouco da contribuição. Então, eu gostaria de convidar o professor doutor Marcelo Osnar Rodrigues de Abreu, que tem desenvolvido um trabalho muito interessante e reconhecido pelas secretarias de saúde municipal e estadual relacionado com a Covid. Marcelo, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite de participar dessa mesa temática do EAIC. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, estamos. Olha, então eu vou passar a palavra para você. Obrigado novamente. Você vai querer dividir, compartilhar alguma tela conosco? Sim. Eu não liguei a câmera aqui porque, infelizmente, deu algum probleminha aqui. Eu não estou conseguindo ativar a câmera, mas eu acredito que não vai atrapalhar a apresentação, não. Ok. Então, olha, fica com a palavra. Vou deixar à vontade para você compartilhar a sua apresentação conosco. Muito obrigado. Ok, Marcelo? Sim, eu acho que tá indo já aí, né? Tá aparecendo, deixa eu mudar aqui. Ótimo, sim, dá para... Ok. Apareceu os slides aí para vocês, né? Sim, sem dúvida. Obrigado, Marcelo, tem a palavra, fique à vontade. Bom, obrigado. Então, agradecendo aí o convite ao Marcelo, a organização do evento. Inicialmente eu estava planejando falar da modelagem matemática, né? Muito se fala da modelagem matemática, mas na realidade a gente trabalha de forma interdisciplinar, né? Então eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui, e nesse projeto que a gente desenvolveu aí em conjunto com a 15ª Regional de Saúde, na verdade ele é interdisciplinar, não é só matemática que está envolvida nisso. Então, primeiramente eu vou mostrar só um pouquinho das ideias aí desse modelo, depois eu vou mostrar a parte prática que a gente aplicou isso aí. Então, eu acredito que muitos já ouviram falar desses modelos CIR, CEIR, enfim. Então, ele divide ali a nossa população em 3 grupos: suscetíveis, infectados e recuperados. Então, suscetíveis, as pessoas que ainda podem ser infectadas. Os infectados são pessoas que já estão ali infectadas. Para o modelo, na verdade, não é só estar infectado, o modelo infectado para o modelo, ele significa que é uma pessoa que é capaz de transmitir o vírus, certo? E recuperado é uma pessoa que já saiu ali dessa fase de transmitir e não transmite mais, tá? Então, apesar do nome recuperado aí, se a pessoa vier a óbito, ela entra nesse grupo aí. Recuperado é uma pessoa que não transmite mais, isso do ponto de vista do modelo, tá? Bom, então cada pessoa tem que estar em cada um desses 3 grupos, e a gente tem mais algumas posições, que a população é constante, que a interação é de forma homogênea. Então, na verdade, é que a gente já começa a ver que tem limitações nesses modelos, né? Por mais que o modelo seja bom, ele é bem limitado. Então, muitas dessas suposições não acontecem exatamente assim na prática. E aqui o modelo também está considerando que todo mundo que se recuperou, ele se torna imune, né? Então, a gente ainda não sabe para a COVID se é verdade ou não, mas do ponto de vista desse modelo é considerado esse fato. Tá? E aí o contágio, a gente assume que o contágio, quando uma pessoa suscetível se encontra ali, interage com uma pessoa infectada, ela pode vir a ser também infectada. Então, a modelagem, ela parte aí de equações diferenciais. Então, você tem 3 grupos. Então, eu vou chamar aqui de S maiúsculo, que é os suscetíveis, I maiúsculo, que é os infectados, e o R maiúsculo, que são os recuperados. Então, a ideia é tentar descrever funções que descrevam o comportamento desses grupos, quantas pessoas estão em cada grupo ao longo do tempo. Então, a primeira equação que a gente tem, ela diz a taxa de variação da população S, ou seja,
se ela está aumentando ou diminuindo. Então, a equação é dada por uma constante beta, que é chamada de taxa de propagação, vezes S vezes I. O S ali seria a quantidade de pessoas suscetíveis e o I a quantidade de pessoas infectadas. E é negativa, tá certo? Todas essas constantes são positivas, todos esses números são positivos, ela é negativa porque a pessoa suscetível, ela sai e passa para o grupo do infectado. Então, o grupo suscetível só diminui, por isso que é uma equação negativa. Então, a gente tem essa taxa de propagação, e ela mede, de certa forma, o quão rápido está se propagando o vírus na população. Ela tem toda uma definição aí, ela é bem complexa. Se a gente pensar em tentar calcular, em geral, a gente tem estimativas para essa taxa. Então, a gente tem essa interação, pessoas suscetíveis passa para os grupos dos infectados. Uma outra equação diferencial aqui dos recuperados é, a partir de um dado tempo, a pessoa sai de infectado e passa para recuperado. Então, daí tem uma taxa, que a gente chama taxa de recuperação, certo? Que mede, de certa forma, essa variação. Quanto de pessoas infectadas está entrando aí no grupo de recuperados. E aí, por último, essa taxa de recuperação, ela tem uma formulazinha que é 1/TR. E esse TR é o tempo médio que uma pessoa é capaz de transmitir o vírus. Então, alguns artigos aí tratando desse tema para a COVID diz que é em torno de 10 dias o período que a pessoa, em média, né, pode ser mais, pode ser menos, em média 10 dias o tempo que a pessoa transmite o vírus. Então, nesse caso, esse gama seria 0,1. Então, na modelagem em geral, eu estou considerando gama igual a 0,1, porque eu estou assumindo que esse tempo é de 10 dias. Então, a gente tem essa segunda dinâmica aqui. Bom, a última equação diferencial, que é dos infectados, aí a gente tira ela por diferença, né? O grupo dos suscetíveis está entrando em infectados. Então, todo mundo que sai de suscetíveis entra positivamente ali na equação dos infectados. E o que vai lá para recuperado, então sai esse termo menos gama vezes I, que é a quantidade que sai de infectados e vai para recuperado. Então, essa seria a nossa terceira equação diferencial. E aí a gente tem um modelo, né? Então, o modelo é composto por essas três equações, e aí a gente coloca ali condições iniciais, né? O S0 é a quantidade inicial de pessoas suscetíveis, em geral é próximo de 1, né? Para a COVID, no início, a gente está assumindo que todo mundo, ou quase todo mundo, aí é suscetível, pode ser infectada. O I0 ali, a quantidade inicial de infectados, né? Precisa ser inserido alguns infectados para dar início aí à propagação. E o número de recuperados inicialmente, R0, em geral, ali provavelmente vai ser 0, né? Ninguém se recuperou ainda no início da pandemia. Bom, analisando essas equações, a gente consegue ali, é claro, fazendo algumas suposições, algumas restrições, a gente consegue tirar algumas informações, né? Primeiro, o fato ali é que se a gente somar essas três equações diferenciais, resulta num número 0. Então, isso, se a gente... aqui eu não vou entrar nesses detalhes, mas aí preciso usar o teorema de existência e unicidade de equações diferenciais, toda uma questão mais teórica aí para justificar que isso é possível resolver, então aqui eu já estou pulando essa parte. Então, estou considerando que existam aí essas funções S, I e R contínuas que resolvam esse sistema. Então, dada essa soma das derivadas dela resulta igual a 0, quer dizer que a soma das funções originais é uma constante, tá? Então, tem outras formas de abordar. Alguns autores até colocam ali, aqui nesse beta esse menos beta S vezes I, aparece um termo N maiúsculo dividindo, que em geral esse N maiúsculo é o tamanho da população. Tem uma outra maneira de escrever, eu gosto de escrever assim, porque daí eu considero que esse S mais I mais R, que eu sei que é uma constante, eu chamo isso de 1, ou seja, a população total para mim é 1, de 100%, certo? 1. E aí, frações dessa população vai ser um número entre 0 e 1. Então, se a gente assumir aqui no estágio inicial que S é igual a 1, né, aproximadamente 1, que é o que de fato vai acontecer, em geral, por exemplo, em Maringá, você tem mais de 400 mil habitantes, e chegou ali 2, 3 de viagem e começou a propagar esse vírus, né? Então, é mais ou menos isso que a gente sabe que aconteceu. Então, é natural 3 pessoas para 423 mil, né, dá para assumir ali que esse S é aproximadamente 1 para a gente começar a fazer algumas contas. Então, quando a gente assume, por exemplo, que esse S é igual a 1, na equação aqui dos infectados, troca esse S por 1,
a gente reescreve essa equação dessa forma. Fica uma constante, né, uma diferença de duas constantes, continua sendo uma constante. Então, nesse modelo, o beta e o gama são constantes, tá? O S e o IR são funções de t, mas o beta e o gama aqui são duas constantes. Então, fica uma constante vezes i. Então, a derivada de uma função é uma constante vezes ela mesma. Então, essa daqui é uma das equações diferenciais mais simples ali que a gente estuda. Uma equação diferencial linear homogênea de primeira ordem, com coeficiente constante, é o exemplo mais inicial ali. E a gente sabe resolver essa equação. Então, isso resulta numa exponencial. Então, provavelmente vocês ouviram muito falar lá no início da pandemia, né, que o crescimento é exponencial, cresce muito rápido e tudo mais, e daqui a gente consegue tirar essa ideia, né? No início da pandemia aqui, quando o S é próximo de 1, essa função que descreve a quantidade de infectados, ela é aproximadamente aqui uma função exponencial, certo? Então, daí que vem essa ideia de comportamento exponencial. Bom, é claro que daí a gente tem, na hora de estudar esses modelos, a gente vai considerar que o I0 é maior do que 0, né? Ou seja, no início a quantidade de infectados tem que ser positiva, porque senão não vai ter propagação dessa doença, né? A gente gostaria que não tivesse, mas na prática, para estudar isso, esse I0 tem que ser maior que 0. Da mesma forma, o S0 também tem que ser maior que 0. Bom, aqui a gente consegue ver, olhando para o expoente dessa exponencial, que se o beta for maior do que gama, então o número de infectados vai aumentar, né? Porque fica um expoente positivo ou uma exponencial crescente. E se o beta fosse menor do que o gama, essa exponencial seria decrescente e o número de infectados iria diminuir, certo? Então, algumas propriedades que a gente consegue ver dessas equações. Bom, uma outra manipulação algébrica que a gente faz com essas equações é o seguinte, né? Bom, como a gente está trabalhando com a derivada, e a gente sabe que qual que é a derivada de uma função? É justamente essa fração aqui, né? T mais ΔT, menos I de t dividido por ΔT. Quando a gente pega esse ΔT indo para zero, o limite dessa fração aqui, que vai resultar nessa derivada. E a gente sabe também que quanto menor for esse ΔT, mais próximo isso daqui vai estar do valor real da derivada, certo? Então, a gente vai usar essa ideia para fazer uma aproximação. Essa é a equação original da derivada. Eu vou trocar por isso daqui. Bom, fazendo aí a distributiva, né, passa o ΔT multiplicando, faz uma série de contas, isola esse termo, T mais ΔT, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui. Bom, a partir dessa equação, a gente pode fazer a seguinte construção. Considera o T, o tempo inicial, 0, T igual a 0, e esse ΔT igual a TR. Quem que é esse TR? Que é o tempo de recuperação lá, está associado ao gama. A gente faz essa construção e substitui nessa fórmula aqui, então troca o T por 0, o ΔT por esse TR, e vai fazendo as manipulações, a gente chega nessa igualdade. E passado esse tempo TR, a quantidade de infectados vai ser beta sobre gama vezes I0. O que essa equação nos diz? Se eu assumir que esse I de 0, lá no início da pandemia, você tem um único infectado, então aqui vai sobrar só beta sobre gama. Ou seja, depois que passar o tempo de recuperação dessa pessoa, a gente está estimando que vai ter beta sobre gama casos. Ou seja, uma pessoa vai infectar quantas pessoas? Beta sobre gama. Então, quando a gente fala uma pessoa transmite para 2, uma pessoa transmite para 3, é mais ou menos daqui que a gente consegue tirar uma estimativa a partir aí da ideia do modelo CIR, certo? Então, aqui é um textinho escrevendo justamente isso. Então, passado esse tempo TR, que é o tempo de recuperação, em média 10 dias, a gente estima que vai ter beta sobre gama, novos casos que tiveram a origem dessa pessoa, certo? Então, aqui a gente consegue ver que esse gama, ele é um pouco mais restrito, né? Ele não varia muito, é mais uma questão biológica, né? Quanto tempo a carga viral fica alta no organismo ali da pessoa, em geral, esse é um número que não varia muito, mas o problema é essa taxa de propagação beta, que ela oscila muito, né? Então, em geral, os esforços, quando a gente usa esse modelo, é saber quem que é esse beta, como estimar esse beta. Bom, aqui, eu ainda não encerrei, tá? Só coloquei aqui já os agradecimentos e uma referência. Esse é um artigo que eu escrevi, basicamente com essas ideias, está um pouco mais completo, mais detalhado, tem um exemplo
computacional implementado lá, então quem quiser dar uma olhadinha lá, tem mais detalhes desse trabalho aqui. Eu queria mostrar para vocês aí, aqui eu só falei da matemática, vamos olhar um pouquinho outras questões, né? O que tem de estatística, será que tem computação envolvida? Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho, a ideia não é explicar a computação, não é entender o código que está escrito, só para ter uma ideia de toda a construção que a gente está fazendo. A gente já fez para a 15ª Regional uma página, um dashboard com todos esses gráficos, várias informações, e a gente está agora trabalhando para fazer isso para o estado inteiro, certo? Então, aqui tem todo um script aqui que a gente está usando para gerar os dados, né? Pegar os dados, manipular, gerar as métricas que a gente vai usar, os gráficos que a gente precisa. Então, a gente faz toda uma construção. Então, aqui é conectado a um banco de dados. Então, aqui a gente já começa a ver, precisa de computação, né? Só a matemática, na hora de colocar em prática, a gente não vai conseguir. Então, a gente está fazendo a conexão com o banco de dados, então eu estou omitindo as informações aqui, mas isso aqui roda lá num servidor da Secretaria de Saúde. Então, a gente conecta o banco de dados, lê aí as informações dos municípios, lê as informações das notificações. Então, aqui tem esse try catch, que é para testar se der algum erro. Então, a gente fez uma programação, e se for encontrado algum erro na hora de executar esse algoritmo, que ele está executando de forma automática, então eu não preciso ir lá e executar, ele tem um horário programado para executar sozinho. Se tiver algum erro, ele vai me enviar uma mensagem via Telegram, um aplicativo de celular, ele me envia um aviso que ocorreu algum erro. Então, a gente tem que fazer coleta vários dados, fazer várias transformações, várias manipulações. Tudo isso daqui é só para pegar os dados e deixar mais ou menos com a carinha que a gente consegue gerar os gráficos. Depois disso, a gente tem que vir aqui e configurar uma página. Tem toda uma parte aqui também para gerar gráficos, então não vou entrar em detalhes da programação, mas só para vocês verem que é muito código, bastante detalhes que a gente tem que implementar aí para fazer essa página funcionar, bastante coisa. Depois ainda tem que fazer a parte visual, né? Então aqui eu manipulo os dados, aqui eu faço as configurações para montar os gráficos, e aqui eu faço mais uma configuração para que esses gráficos gerem uma tela. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí? Só confirma para mim a página aqui, Covid-19 Paraná. Sim, dá para ver, Marcelo. Certo. Então, essa daqui é a página. Tem uma outra aqui, vou recarregar, já eu mostro para vocês. Essa aqui é só para a 15ª Regional. Essa daqui a gente já está usando ela desde abril, se eu não me engano. Então, os 30 municípios estão contemplados aqui nessa página. Eles têm usado, os secretários de saúde, o pessoal da saúde desses municípios acessam essas informações aqui. E aí a ideia que a gente está trabalhando agora é expandir isso para todo o Paraná. Então, aqui você vai ter uma lista com todos os municípios, e aí você pode escolher qualquer município aqui e verificar as informações específicas desse município, né? Então, aqui, por exemplo, para Maringá, a gente tem a quantidade de casos, a divisão por sexo, quantidade de óbitos, divisão por sexo. Aqui a gente tem a questão da faixa etária, também dividido por sexo. Aqui, especificamente, a quantidade por sexo. A gente tem aqui quantidade de casos por dia e uma média móvel de 7 dias. Aqui a gente tem a evolução ao longo do tempo. Aqui a gente tem algumas informações, se as pessoas que tiveram Covid, elas tiveram contato com uma outra pessoa que tinha, ou não, é um caso que não se sabe mais ou menos a origem. E aqui a gente entra a parte da modelagem matemática, a gente consegue tirar algumas ideias. Então, aqui eu tenho uma estimativa de quantas pessoas, basicamente aqui eu pego os últimos 10 dias, as pessoas infectadas nos últimos 10 dias. Então, essas são as pessoas que eu estou considerando como capazes de transmitir o vírus, tá certo? Aqui a gente tem uma estimativa aí do número de reprodução. Eu vou pular aqui e mostrar a primeira taxa de propagação. Então, aqui aquele beta é essa taxa de propagação aqui. A gente tem uma estimativa para hoje aqui, o valor dela para Maringá está próximo de 0,1, certo? Aqui o coeficiente de determinação e o valor P aqui são estatísticas aqui para a gente avaliar a qualidade do ajuste. É basicamente para dizer se é confiável esse valor ou não.
do ponto de vista de estatística, então aqui a gente já consegue ver que tem estatística também, não é só matemática, não é só computação, tem estatística também envolvida. Aqui o gráfico ao longo do tempo, né? Bom, e o que a gente fez com essa parte de modelagem? A gente criou esse ranking aqui de risco, e aí entra um pouquinho na parte ali que o Igor falou, né? Como comunicar essas informações. Bom, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas são muitos gráficos e muita informação, né? Para uma pessoa que não trabalha especificamente com isso, para ela ver todos esses gráficos, todas essas informações e interpretar. Diz aí para mim, Maringá está num caso crítico ou está tranquilo? Como é que está? Né? É difícil, né? Olhando para esses gráficos aqui, você vai ter que estudar bem, entender bem o que eles representam para tirar isso. Então, aí surgiu aqui já numa conversa mais prática ali com o pessoal da 15ª, o diretor da 15ª Regional, os funcionários ali, surgiu essa ideia de criar um ranking. O ranking seria como juntar todas essas informações e tentar traduzir em um único gráfico onde você pode olhar e avaliar o risco é alto, é médio ou é baixo, tá certo? Por que aqui também eu estou colocando é alto, é médio ou baixo? Porque, em geral, é muito difícil prever. Vocês devem ter ouvido diversas previsões ao longo dos últimos meses aí na TV, no rádio, na internet, enfim. E, em geral, essas previsões é muito difícil de dar certo. Então, isso não quer dizer que os modelos não são bons, não quer dizer que a gente não deva confiar. É que, em geral, quando a gente quer dizer vai ter exatamente 10 mil casos e vai acontecer no dia 20 de agosto, isso é algo muito difícil de acontecer. Então, a gente tenta trabalhar de uma forma mais qualitativa, ou seja, eu vou te dizer se o risco é alto, médio ou baixo. Não vou te dizer exatamente quanto. E pensa assim, eu digo para você, vai ter 500 casos, aí tem 300. Aí você fala, nossa, de 300 para 500 você errou muito. Mas 300 não é muito? 500 não é muito? Eu disse que era muito, então, né, tá coerente. A gente tenta tirar esse problema de acertar o valor exato para tentar acertar faixas. Dificilmente eu vou dizer que o risco é alto e vai dar baixo. Então, eu tento trabalhar dessa forma, para evitar essas questões e para ficar uma forma mais fácil de interpretar. Então, aqui, quando a gente olha para esse ranking, a princípio está mostrando 10 cidades aqui para o Paraná todas, 10 cidades que estão com o ranking de risco mais alto. Esse ranking aqui é de aumento de casos. Então, o que eu fiz aqui? Pega ali um modelo CIR, faz uma previsão para os próximos 10 dias para todos os municípios, baseado na taxa de propagação calculada para aquele município, baseada no número de infectados que estão capazes de transmitir estimadas para aquele município, roda essa previsão e ranqueio ali pelo que tiver mais, vai ficar em primeiro, certo? E aí eu tenho aqui essas faixas verde e laranja aqui para te direcionar. Passou do verde, entrou no risco médio. Passou do laranja, entrou no risco alto. O que esse risco alto significa? Significa que nos próximos 10 dias vai ter bastante casos. Só que ainda assim, ainda fica um pouco complicado um gráfico só, e a gente sentiu a necessidade de ter esse segundo gráfico, que seria aqui quando a gente divide essa quantidade de casos pelo tamanho da população. E pensa assim, vou ter 100 casos em Maringá, tá, pode ser considerado um valor alto, mas pense em 100 casos numa cidade que tem 2 mil habitantes. Nossa, é muito mais grave que em Maringá. Então, esse gráfico aqui, ele leva em consideração o tamanho da população. Pode ser que em Maringá tenha muitos casos, mas quando a gente olha aqui, bom, eu teria que colocar mais valores aqui para ver onde vai estar Maringá. Ver se eu acho aqui, Maringá. Bom, não está entre os 25, vamos colocar aqui 50 casos. Bom, Maringá está na posição 26, ó. E para esse ranking, ela não entra no alto, ela está no intermediário, ou seja, para o porte da cidade, apesar de ter muitos casos, não extrapola, em comparação, é claro, aí com os outros municípios, não está na situação mais grave possível, certo? Então, como que a gente faz a leitura? A gente tem que, em geral, olhar os dois gráficos. Por exemplo, Foz do Iguaçu tem uma previsão de muitos casos nos próximos dias, e considerando o tamanho da população lá, isso é considerado um valor alto. Então, cruzando essas duas informações, você consegue ter uma maneira mais prática de avaliar se o risco é alto ou não naquela cidade. Certo? Então, a gente tem aqui também
mais outras estatísticas descritivas aqui em relação aos óbitos, né, a faixa etária dos óbitos, a gente vê aqui os óbitos, em geral, tem uma faixa etária um pouco mais alta, os sintomas, né, os principais sintomas das pessoas que vieram a óbito, as comorbidades, aqui também você pode escolher aqui qualquer cidade, certo? Todas as cidades que tiverem óbito vai aparecer aqui, então se você mudar para Maringá, vai aparecer as informações de Maringá, aqui a taxa de letalidade, né, um óbito a cada 61 casos, essa é a média. Então aqui a gente tem os sintomas em geral, não só de quem veio a óbito, mas todas as pessoas tiveram Covid. Então 33%, aqui pensando por Paraná todo, 33 mil, né, 18% não tiveram sintomas e 82% tiveram sintomas. Das pessoas que fizeram lá o exame e deram positivo, é claro. Aqui a gente tem o mesmo gráfico parecido em relação às comorbidades, e aqui a gente tem o ranking, né, vários rankings, casos acumulados, a incidência, casos no dia 29, né, hoje, aqui então tem todos esses municípios registraram essa quantidade de casos hoje, então Telemaco Borba tem primeiro aqui, teve 13 casos hoje, certo? Foi coletado hoje e já saiu o resultado hoje, isso que esse gráfico mostra. Gráficos acumulados nos últimos 10 dias, casos suspeitos, estão aguardando o resultado, e aqui os óbitos acumulados. Então, aqui também esses gráficos são para o Paraná inteiro, ou se você quiser, você pode vir aqui e selecionar exatamente a regional que você quer. Por exemplo, se quer comparar só a 15ª regional, os 30 municípios estão aqui. Certo? Eu queria só mostrar mais um detalhezinho, que é esse aqui desse Telegram, né? Lá, lembra? Eu mostrei um pouquinho do código para vocês. Tem esses comandinhos aqui. Deixa eu achar um aqui. Cadê? Esses comandos aqui, que é para verificar se tem um erro, ou seja, se tiver algum erro nessa atualização, isso daqui vai enviar uma mensagem automática para mim, então eu consigo acompanhar aqui, eu vou receber no meu celular uma mensagem. Além disso, toda a atualização eu recebo quando ela iniciou, um checkpoint aqui que tem várias informações que eu sempre estou verificando para avaliar, então aqui ilustra também um pouquinho da dificuldade computacional, por exemplo, na coluna de idade, tem 107 casos que está em branco essa idade da pessoa. E aqui esse Czinho indica que foi calculado, ou seja, eu tenho que pegar lá a coluna de data de nascimento e calcular a idade dessas pessoas e preencher. Então, tem toda uma questão computacional aí que a gente tem que acompanhar. Então, essa foi a última atualização, foi feita hoje, começou às 18 horas e às 18h15 aqui encerrou. Então, tem... só para ilustrar mesmo essa ideia que tem não só matemática, né, mas para fazer essas páginas, existem muitas outras, né, várias universidades também fizeram trabalhos parecidos. Em geral, tem matemática, estatística, computação e também o pessoal da saúde aqui. Não falei muito dessa parte da saúde porque eu não entendo muito bem, mas a regional, eles contrataram estagiários que foram de município em município, ensinar o pessoal a usar essa plataforma, né, essa daqui, no caso, que é específica da 15ª regional, e a gente está tentando aí, está finalizando os últimos detalhes para lançar essa daqui que vai contemplar o estado todo. Bom, seria isso que eu tinha para falar para vocês. Bom, Marcelo, muito obrigado. Como eu comentei, é uma satisfação muito grande para a UEM saber que ela está contribuindo com esse serviço não só para a regional de Maringá, mas em nível de estado também. Nesse período crítico e necessário, a universidade está prestando, como sempre prestou, um serviço de utilidade não só para a região, mas para o estado todo. Isso vai no sentido do que o Igor estava comentando, né, para a gente divulgar o que a gente faz. Então, esse sentido de prestar esse serviço, de montar um aplicativo, gerenciar, é uma das melhores formas para tentar divulgar, para mostrar o que é que a universidade está fazendo dentro das suas paredes, mas externando. Então, eu queria agradecer por você mostrar para a gente esse serviço que eu já tinha visto, que anda saindo nas mídias, né, tem a plataforma, está sendo útil para
para regional, e com certeza vai ser útil também a nível da Secretaria do Estado. Então, eu queria te parabenizar pelo incentivo, por ter disponibilizado o tempo de aprender novos sistemas e tudo mais. Bem, eu queria comentar também algumas manifestações no chat. O professor Diego está comentando que é um belo exemplo de como a universidade pode gerar informação para a tomada de decisão na prática. Ele comenta ainda que nessa experiência, uma pergunta, nessa experiência, como avaliam a adesão do setor executivo ou legislativo a esses resultados? Eles estão utilizando essas importantes informações para flexibilizar ou não as medidas de isolamento? Sim, pelo menos o que chegou de informação até mim ali, é que, até comentei brevemente ali, a 15ª Regional, eles contrataram ali 4 estagiários, se eu não me engano, da área da saúde. Esse pessoal foi de município em município, nos 30 municípios, apresentando essa plataforma, ensinando a usar, capacitando ali os secretários, os funcionários a usar. Eu tive relatos também ali do diretor da 15ª Regional, que municípios, principalmente os municípios pequenos, gostaram muito, né? Porque se a gente pensar em Maringá, que tem a Unicesumar, enfim, tem várias universidades, a UEM, várias universidades, prefeitura ajudando de várias formas, né? Mas município pequeno, quem que ajuda um município pequeno? Então, eles se sentiram muito felizes, assim, gostaram muito dessa ferramenta, e a gente recebeu alguns relatos que sim, ali, quando identificava, ó, esse município está com risco muito alto. Então, até o diretor, o pessoal da regional, de vez em quando viajava até esse município, explicava a importância dessa ferramenta, e o relato que a gente tem que sim, foi utilizada ali para tentar tomar medidas, tentar controlar, tentar minimizar os efeitos da pandemia, principalmente quando identificava ali, ó, o município está num caso grave, vamos ter uma atenção principal ali. Então, isso realmente a gente teve retorno que foi sim utilizado e está sendo utilizado. Olha, muito bom saber, viu? Muito bom saber esse tipo de decisão e esse auxílio para a sociedade. Marcelo, muito obrigado novamente por ter aceitado o convite, por sua palestra, para ilustrar como é que a gente pode contribuir com a sociedade nesse sentido, e como eu comentei com todos os presentes, para também mostrar que você veio da UEM, se formou na UEM, e agora está desse lado da tela, digamos assim, mostrando o conhecimento todo assimilado. Então, em breve, vocês que estão nos ouvindo, que estão participando dessa sessão temática, também vão estar participando desse lado. E serão bem-vindos e também serão nosso motivo de orgulho por saber que vocês desenvolveram projetos dentro da universidade e depois vão poder contribuir de alguma maneira com a sociedade. Bem, gente, eu queria finalizar agradecendo a participação de todos, dos professores, dos presentes, dos alunos de iniciação científica, e mais uma vez ao professor Igor e ao professor Marcelo, por ter tão gentilmente aceitado o convite e nos presenteado com essa apresentação. Tá? Muito obrigado a todos e espero que vocês participem amanhã ainda do EAIC. Um grande abraço a todos e gostaria de finalizar batendo palma para o Marcelo em nome de todos, tá? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Parabéns, professor Marcelo, pela fala. Obrigado a todos pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Desejo excelente noite para todo mundo e um forte abraço. Nós é que agradecemos. Sintam-se abraçados, tá? Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até mais.